Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga e aqui no canal Acontece nos Livros eu comento a prosa produzida por autores brasileiros contemporâneos. Conheça a nossa literatura. Antes de falar sobre o livro de hoje, eu peço mais uma vez que você se inscreva no canal. Eu gostaria também de dizer que a chamada para contos inéditos que Acontece nos Livros está fazendo em parceria com edições Ofícios Terrestres está aberta até o dia 30 de setembro. Participe! O Congresso da Melancolia, este é o título do livro de Léo Tavares, editado pela Urutau em 2021. Léo Tavares é um escritor gaúcho, atualmente vive no Distrito Federal. Ele é doutor em artes visuais pela UNB, a Universidade de Brasília. É autor dos Contos de Ruibarbo do Deserto, livro de 2019, obra que eu já comentei aqui no canal. E é autor também de Os Doentes em Torno da Caixa de Mesmer, livro de 2014. Este novo livro de Léo Tavares é composto por 13 contos e que estão divididos em 3 partes, todas evocando as artes pictóricas. Paisagem é o título da primeira parte, Autorretrato da segunda parte e Natureza Morta, o título da terceira parte. Léo Tavares continua com um projeto literário de trazer diversas outras artes, sobretudo as artes visuais, para a literatura. Mas não é só este o projeto de Léo Tavares. É também trazer a questão do tempo, dos deslocamentos, das viagens de todos os tipos para a narrativa. Também misturar teorias, ciências, linguagens, conseguindo desenvolver um estilo muito interessante, uma forma pessoal de contar uma história. É um livro denso, um livro cheio de nuances, metáforas, citações, armadilhas. Eu poderia falar este vídeo inteiro só do conto de abertura deste O Congresso da Melancolia. Tanto há o que dizer sobre a narrativa e sobre todas as narrativas. Selecionei então alguns contos e eu vou falar sobre eles, tentando, por meio então destes contos, falar da obra toda de um modo geral. O primeiro conto é intitulado Lobuno Azulado Fantasma. Lobuno se refere a um cavalo que tem a cor do lobo, aquele acinzentado. O conto é narrado em terceira pessoa e conta a história de Miro, que durante uma viagem relembra a infância, a execução de Firmino, um homem suspeito de ter abusado e depois assassinado uma criança. Executam não apenas Firmino, mas também o cavalo dele, o cavalo que volta para assombrar os moradores das fazendas. É preciso que o leitor preste atenção às entrelinhas, aos detalhes. A história, ela se esconde ali, sorrateira. Miro se identifica com Firmino e nunca deixa de se sentir culpado, pois o pai foi um dos que ajudou a matar Firmino. Há também uma identificação de Miro com Firmino. Miro não aceita a injustiça, ele se vê em Firmino. Enquanto os familiares, as pessoas condenam a suposta homossexualidade de Firmino, Miro se reconhece nela.
ainda se reconhece ainda nessa homossexualidade em formação em seu espírito, em um tom poético, com toques de um discurso regional que é retratado na voz dos moradores destas fazendas. Léo Tavares constrói uma bela história sobre deslocamentos. É preciso estar sempre retornando, revisitando, sempre continuando, mas não neste tempo linear, um tempo de passado, presente e futuro, mas no tempo da imaginação, no tempo do espírito, por assim dizer. É um deslocamento rumo à compreensão, um deslocamento rumo à incompreensão também, aos sentimentos, rumo ao fracasso. Todos os personagens estão se deslocando para o que ele chama de Congresso da Melancolia, um evento que pretende discutir a melancolia presente nas artes pictóricas. Parece ser um congresso em que todos os participantes terão a oportunidade de expor suas fraquezas, seus esforços em vão. Os personagens se movimentam em todos os sentidos, se movimentam na memória, entre mundos, entre existências, se movimentam de fora para dentro, de dentro para fora, de lugar nenhum para algum lugar, de algum lugar para o vazio. O importante é o movimento e talvez mais do que isso, a observação, a foto, a pintura. A foto e a pintura que não tentam capturar uma imagem, não tentam capturar talvez o próprio tempo. Essa tentativa sempre frustrada é o objeto desta obra. Os personagens estão presos em conceitos que não podem compreender, estão estáticos, estão presos em seus passados, em seus corpos inúteis, sem que saibam o que isso representa. O terceiro conto, intitulado Der blaue Reiter, cujo título se refere ao movimento expressionista alemão, traz a história de Jeanette. Jeanette, que tenta se livrar do cigarro e prega vários adesivos de nicotina pelo corpo. Esse excesso faz com que passe por uma espécie de catarse, enquanto conversa durante um voo com um menino azul que está sentado a seu lado. O conto é cheio de evocações, mas eu destaco o fluxo de consciência, essa viagem rumo a si própria, essas elucubrações, essa excursão até todos os tormentos, cuidadosamente escondidos no cotidiano, mas que vêm à tona durante esta viagem. O último conto, A Sombra do Moinho sobre o Joio e o Trigo, é narrado em primeira pessoa. Em primeira pessoa por um quadro. É um conto muito bem construído, um dos meus preferidos nesta obra. O quadro resume alguns momentos de sua trajetória de pintura incompreendida de objeto. Um objeto, ao mesmo tempo, descartável, mas com uma vontade infinita de ser, de estar vivo. É o movimento inverso, em que uma tela tenta interpretar a vida, o estático tenta representar o dinâmico. É uma bela reflexão sobre a velocidade que imprimimos a tudo nos dias atuais. Eu quero destacar também a bela edição
da Urutau, e o texto da orelha de Mar Becker, que interpreta de maneira precisa esta obra de Léo Tavares. Eu recomendo a leitura deste livro ou de qualquer outro livro de Léo Tavares. Eu vou ler agora o início do conto Lobuno Azulado Fantasma, para que você tenha uma ideia do estilo de Léo Tavares. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros. Divulgue esse nosso trabalho em prol da literatura brasileira. Valorize as editoras e as publicações independentes. Paisagem Lobuno Azulado Fantasma. O avô segurava o olhar na distância máxima, desafiando a catarata. Miro do lado, ambos sentados nos degraus de tábua do alpendre. Cavalo bonito, o Lobuno. E agora, no canto do olho de Miro, a estradinha de terra batida irrompeu num susto. Ele guiou o carro pela fileira de salgueiros, nem devagar, nem muito rápido, o suficiente para um relance. Um segundo depois, já tinha perdido de vista o estreito caminho escondido entre as ramagens. Mas basta um vislumbre para que a memória salte quilômetros e décadas e o olho de dentro sobrevoe uma paisagem antiga. Miro entendeu, como se visse que a estradinha da sua infância se descolava como fita crepe por baixo dessa do presente. Os salgueiros iam sumindo com seus cachos lastimosos e o dia já não era de sol. Ele se lembrava da casa e por isso havia, numa visão justaposta, a casinha de amarelo mortiço descascado sobre as tábuas. E o princípio de noite, que era sempre no campo uma eclosão de mistérios entre os fundos e o matagal além que se apagava. Essa lembrança não era somente uma imagem meio trêmula de panorama. Vinha, ou começava a aparecer. Ele pretendia, antes mesmo de ouvir no fundo da mente o nome da pessoa, uma rememoração do episódio envolvendo um velho estrangeiro de tudo, chamado Firmino, e o seu cavalo Lobuno azulado. Cavalo bonito, o Lobuno, dizia Lopes, o avô, agora e antes. A voz pegava força para se aproximar do ouvido de Miro, ali, enquanto ele dirigia, mais ou menos consciente da estrada à frente. E era como se reconhecesse a fisionomia do avô a se formar a partir da velha testa. A expressão nas rugas de quem sabia ver o que não estava lá. Coisas fremindo entre a ausência e a presença no descampado aberto. O jeito solene de falar sobre as coisas da natureza. O campo da infância de Miro, com árvores fincadas em lonjuras. O céu cinzento de começo de inverno. A porteira escancarada da chácara. No alpendre, Miro volteava a cabeça para o leste, para o norte, para o oeste. O velho tinha falado de um jeito que anunciava a beleza chegando, e ele procurava. Quem sabe ouviria o galope, mas nada. As pessoas da família diziam que o velho Lopes tinha evidência, que ele sabia das coisas que não eram só as coisas da terra e do ar, apesar de que, em saber dessas, ele também era bom. Que ele, algumas vezes, tinha ouvido vozes em momentos que anteciparam grandes acontecimentos e que ele também enxergava os que já tinham morrido e que, por algum motivo, permaneciam na errância.